Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do 236 Podcast. Antes de me apresentar, eu gostaria de apresentar o nosso convidado de honra, aquele que nos inspirou a estarmos aqui. Eu estou falando sobre Jesus. Sim, esse é um podcast cristão, porém todos são muito bem-vindos. Eu sou a Débora, estou aqui com meu marido Alan. Oi, pessoal, de volta, lembrando que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E é por isso que a gente está aqui de novo, mais uma vez, para levar uma mensagem de esperança para vocês que têm nos acompanhado, não é isso? É isso, pessoal. E se esse é o seu primeiro episódio do 236, saiba que nós estamos na 3ª temporada. Então tem mais 2 temporadas para você maratonar. Já aproveita, já curte, já compartilha no grupo da família, já dá seu like, se inscreve no canal, faz o combo completo, segue no Insta, enfim, gente, já para você não perder nada. Porque assim como esse episódio, tem muita coisa boa ainda vindo pela frente. E se também esse é seu primeiro episódio, saiba que 236 vem do Salmos 23, versículo 6, que diz: eu tenho absoluta certeza que a sua bondade e misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. Sim, eu viverei na presença do Senhor para sempre. E é para isso que a gente está aqui hoje, porque a gente quer dividir, compartilhar um pouco dessa bondade e misericórdia de Deus com você, com a sua casa, com a sua família, com a sua vida, né, Alan? É isso, a gente está muito feliz de recomeçar mais um ano, né, junto na mesa do 236 e, obviamente, trazendo convidados especiais, como é o dia de hoje, não é mesmo? É isso, inclusive, a nossa convidada de hoje já esteve por aqui e hoje ela veio acompanhada, gente, para tudo, que hoje a gente tá de casais aqui hoje, né, para falar um pouco sobre isso, sobre relacionamento, sobre família. Gente, muito obrigada por vocês terem vindo, Karen Marinho e Marcelo Arnal. Um prazer receber vocês. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. A Karen já é de casa. Já é de casa. Então, e depois dessa introdução maravilhosa, não sei nem como começar. Mas, claro, agradecendo pelo convite. Sempre quis estar aqui. Quando a Karen veio, chegou toda feliz em casa, me contando como que foi a experiência. E eu queria também sentir essa experiência. E hoje tô concretizando essa vontade também. Legal. A Karen já é de casa, não precisa nem falar, né? Já tem a senha da porta, já entra aí. Vamos ver se eu vou estar na outra temporada também. É isso aí. Vamos viralizar. Agora já era. Começou uma, a gente chama sempre, exatamente, tá? Virou de É casa. verdade, e é verdade, foi o primeiro corte viralizado do 236, foi a Karen, gente. Foi mesmo, Estamos viu? prontos para outro. Pode vir. Foi muito legal, ó. Eu, obviamente, eu falei com vocês aqui antes, né? A gente, nos últimos meses, né, tem recebido muitas mensagens, as pessoas têm nos acompanhado, têm pedido pessoas e tal. E eu, por acaso, mandei lá uma mensagem pro Marcelo, né? Falei, Marcelo, tem uma turminha aqui que tá, cara, falando de O Senhor é Serva. E eu queria que você viesse aqui e tal. E a gente, enfim, alinhou as agendas e conseguimos estar aqui hoje, né? Então, nosso muito obrigado pela presença de vocês. Mas eu queria começar por aqui, porque eu sei que foi o que a pessoa ficou me pedindo lá, me cobrando, né? Depois de olhar essas mensagens, eu fiquei pensando e aí acompanhei a série, participamos lá de maneira indireta, né? Não no dia a dia com vocês. E lá o que me chamou muito a atenção é porque é um personagem, né? Cristão. E que por acaso, né? Vocês estavam ali sendo perseguidos naquele momento. A gente viu um pouquinho dessa história na série Paulo Apóstolo, onde a gente conta lá, né, toda a trajetória do apóstolo, enfim, no final eles são mortos, né? E depois a gente segue pra lá, através da Elisa, a gente faz um link com essa história de vocês e você também passa um pouquinho, né, dessa experiência. Queria saber pra você como que foi viver, né, esse personagem, e é uma coisa que não é muito distante, não, cara. Hoje em dia também existem situações difíceis de pessoas que também estão no lugar, talvez, de perseguição, eu diria assim. Sim. E, então, como foi fazer esse papel, o Anacleto, enfim, como que você viveu essa experiência, né, no Senhor é Serva? Uma experiência muito legal. Uma experiência, na verdade, que eu falo, como todos os personagens, foi um presente de Deus na minha vida. Deus me presenteou com o Anacleto de uma forma e num momento muito especial também. E eu não esperava fazer um personagem cristão, né? Ser o símbolo do cristianismo naquele momento, naquela época, vivendo sob aquela pressão, escondido, sofrendo com aquilo. Então, precisei estudar muito, mas até por todo o conhecimento que eu já tenho, consegui colocar isso em prática, consegui viver o Anacleto intensamente todos os dias, viver a história dele, viver a angústia dele, a pressão. A gente acaba, querendo ou não, entrando um pouco no personagem, até mesmo quando a gente recebe o corta foi cena, a gente ainda trabalha
os pensamentos internos daquele personagem. E o Anacleto, ele veio de uma forma, de uma avalanche na minha vida e me ajudou muito, tanto como profissional, tanto na minha vida pessoal. E viver sendo perseguido, viver sobre essa perseguição, é algo que você não sabe se você vai sair daquele momento, se você vai voltar. E ele passava muito isso. Todas as vezes que ele saía, né, a gente brinca que eu criei isso junto com os preparadores. O Anacleto, ele era um pescador de almas. Ele saía do esconderijo pela fé que ele tinha. Porque ele sabia que em algum lugar ele ia encontrar alguém. Que em algum momento ele ia conseguir trazer alguém para o esconderijo. Por isso que ele se preocupava tanto com aquelas pessoas. O Anacleto é uma pessoa muito preocupada, um ser que ele jamais deixou a fé dele de lado e trouxe a força física. Não, a gente sabe que está sendo o melhor. Poxa, Teófilo foi ali para a arena. Olha, ele está lá na praça, pegaram o Teófilo. A primeira coisa que vem na cabeça é o que muitas vezes acontece na nossa vida também. Né? A gente está sendo perseguido pelos pensamentos ruins da nossa vida. E a gente fala, não, isso é uma coisa ruim, nossa, não sei o quê. Peraí. Deus, ele também está no controle dessa situação. Que muitas vezes para nós é algo ruim, mas ele já está vendo lá na frente. Eu gostei muito disso que você falou. Deus também está no controle dessa situação, né? Não importa qual. Que eu acho que às vezes a gente acha que Deus só está agindo no momento bom. E no ruim, cadê Deus, né? Mas ele transforma mal em bem. Então é legal falar isso, né? Essa frase Não, e a história do Senhor e a Serva é legal porque ela conta um pouco dessa história, dessa perseguição, né, que os cristãos sofreram naquele momento em Roma, né? E ali a história, né, enfim, a trama protagonista, né, fala de um romano, né, que acaba se casando, né, depois com uma judia, enfim, uma cristã. E hoje em dia, né, a gente obviamente não tem essa realidade assim declarada e tal, mas ali o que para mim foi o resumo daquela história, né? Deus, Jesus, ele é acessível para todo mundo, né? Ele não independente de quem você seja, de onde você esteja, ele tá ali, tá disponível. E para aquela casa que parecia talvez uma situação difícil ou impossível, deu certo, aconteceu. Ele chegou até aquele ambiente. Então, se ele chegou lá, ele pode chegar em qualquer lugar. Então, acho que essa mensagem foi muito importante da história de vocês, né? E nos ajudou a contar mais um pouquinho, né? Foi mais um empurrão para a história de Paulo e que, obviamente, isso vai seguir nos próximos projetos também. Mas, aproveitando isso, né? Vocês tiveram uma experiência lá de viver um pouco daquela coisa da arena, de Roma. Cara, eu acho que é uma fase bem legal de viver, né, cara? Uma coisa que a gente só vê na escola, nos livros, né? Como é que foi passar por isso ali de alguma forma, né? De uma forma geral, até eu converso muito com a Karen sobre as histórias, sobre contarmos as histórias, né? Quando você tem um pouquinho, já sabe um pouquinho sobre a Bíblia, sobre as histórias daquilo, fica um pouquinho mais fácil. E eu fico cada vez mais curioso de saber como que a gente vai retratar isso, como que isso vai ser retratado. E quando a gente vive aquilo, por mais que tenham câmeras, pessoas por trás daquilo, chroma key, a gente vive aquilo. E é impressionante como a gente sente, a gente vive, a gente tá ali como pessoa vivendo um personagem que o personagem tá passando por aquela situação, né? Isso são em todos os personagens. Assim como foi o Sama também, nas batalhas, passar por tudo aquilo sem cego, enxergar né? nada. E cego, você E não cego. é cego, né? Mas é viver de verdade, é a mentirinha sendo vivida de verdade, plenamente. Como batalhar sem enxergar nada? É na pura fé. E quando a gente se depara com aquela arena, com os leões, fazer parte disso é muito importante. E eu, por ter sabedoria e discernimento um pouco mais profundo sobre a palavra de Deus, sobre o que Deus ele tem para nos ensinar, para nos mostrar a cada dia, eu percebo muito que isso essa maneira até da gente gravar, da gente fazer, Deus está ali trabalhando, Deus está ali com a gente. E
E vale até um reflexo. Porque a gente reflete sobre tudo que a gente está passando nas gravações. Eu, pelo menos, faço isso. Eu reflito muito, falo, nossa, Senhor, olha o que aconteceu. Nossa, eles foram pra arena. Né? E o que você falou agora do Caio se apaixonar pela Elisa, ninguém acreditava naquilo. Aquilo era impossível aos olhos do homem. Como que um romano ia se apaixonar por uma cristã? A gente pode ver que no início era uma repúdia muito grande. Era muito, vai pra lá, sua serva, né? O tratamento. Que Deus, ele é tremendo e capaz de mudar, né, o rumo da nossa vida. Sim. E ele é capaz de mudar realmente o rumo da nossa vida. E muitas vezes a gente acha que a gente está indo para um lugar que aquilo não vai acontecer. A gente já desistiu. Então, quando a gente desiste, a gente abre mão. Não, porque aquilo tinha que acontecer. Aquele encontro de Caio e Elisa tinha que acontecer. Mesmo ninguém acreditando que poderia acontecer. Então, nem ele mesmo. Nem eles mesmo. Nem eles mesmo. Você vê na própria história ali, ninguém acredita. Não é possível. Imagina, mas como que ele se apaixonou por ela? Como que Deus, ele é capaz... Muitas pessoas já devem ter ouvido, Deus, ele é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. E então, quando a gente vive na arena, quando a gente vive no esconderijo, eu gravava naquele esconderijo ali, meu Deus, eu tô no esconderijo, eu tô escondendo. Quando o Magnus derruba aquela porta e ele entra me procurando, olha, é por isso que eu falo, muitas vezes a sensação do ator ultrapassa até mesmo o pensamento do texto tá decorado. Porque a gente tá vivendo aquilo, a gente vive... Eles chegaram, eles entram, me encontraram. Nossa, e agora? Nossa, Senhor. Me ajuda. E o Anacleto, ele foi na frente e falou, não. É a mim que vocês querem. Deixem eles em paz. Olha como ele assume. Ele assume um risco. E a gente tem que assumir riscos na nossa vida. Porque a nossa fé tem que ser maior do que os nossos problemas. Então, quando o Anacleto passa por esse tipo de situação, ele coloca automaticamente a fé dele à frente de tudo. Né? Então, eu não tive o prazer de gravar na arena, mas tive o prazer de ver, de estar ali, de sentir aquele lugar. E é que depois que a gente vê pronto, né? Maravilhoso, né? Eu falo assim, nossa, eu tava vendo aquilo ali. Eu tava vendo aquilo. Nossa, não é nada disso. Não é nada disso. Impressionante como a gente consegue fazer, né? Os profissionais capacitados, muito bem capacitados, fazem a magia acontecer para que o público fique cada vez mais próximo da história, para que a gente aproxime as pessoas que estão em casa. Então, por isso que foi tão difícil, já aproveitando até um ganchinho, por isso que foi tão difícil eu conseguir sustentar uma cena de quase 5 minutos de 18 páginas de texto de uma vez só com a Hélia. E eu posso te dizer que não é porque eu não sou, eu deixaria de ser, mas eu entreguei essa cena como todas as outras, mas essa eu fiz uma oração muito especial, assim, pedindo para Deus para que, através da minha vida, as pessoas pudessem entender o que o Anacleto estava falando naquele momento. Porque 18 páginas de texto, quase 5 minutos de cena, se eu não conseguisse prender o público, não ia adiantar de nada. Perde a mensagem, né? A força tá na mensagem. E não na forma. É por isso que tem que vir de dentro. E nós trabalhamos muito isso. Tá ali, tá escrito. Passe para as pessoas através do seu coração. E foi isso que eu fiz. Eu trouxe de dentro. Consegui trazer as pessoas. Consegui receber milhares de mensagens. Fico muito feliz das pessoas falando que mensagem linda e não que cena linda. É diferente para mim. Então foi entregue e eu fico muito feliz. Nossa, que legal isso. Não, eu achei muito legal, assim, obviamente eu tenho um carinho pela série, a gente tem, enfim, acabamos de viver essa experiência há pouco tempo, né? Inclusive, pra você que não viu ainda, tá lá no Me Vê, você pode conferir. Veja. Tá lá que Tá muito bonita a série. Foi exibida na Record e
vai continuar lá e daqui a pouco tá em outras plataformas, em outros lugares, no Brasil e no mundo, né? Isso aí. Pra quem não sabe, as nossas séries hoje já estão em 28 países, né? Nós já traduzimos para 6 línguas, então pra gente a gente nem sabe onde tá chegando, né? Você fez a cena hoje, talvez tá sendo exibida na África agora e tá lá. E tem alguém sendo alcançado, tem uma semente sendo plantada. Exatamente. E isso é muito legal. Eu queria aproveitar o ensejo, né? Porque lá eu sei que a serva encontrou o Senhor, né? Mas eu queria saber como que a Karen encontrou o Marcelo, né? Eu fiquei na dúvida. Muito bom, muito bom. Bom link. Então, porque eu conheço a Karen há alguns bons anos já também, né, Karen? Ainda era solteira. Somente. Né? Vamos... Eu acho que acho que quando você entrou na Record... Eu entrei em 2005, final de 2005 Não, acho que 2006. a Karen acho que entrou um pouquinho Ela antes. entrou Que antes de você mim. entrou Entrou antes de mim, cara. Impressionante. Exato. Eu entrei no final de Exato. 2005 início de 2006. Foi? Exato. Caramba. Acho que foi Luz do Sol? Foi isso? Luz do Foi? Sol, ela era vilã. Eu era vilã, isso aí. Eu era mais jovem, né? Meu personagem era mais velho do que eu era bem novinha. Você era menor de idade, não era? Era isso, né? Eu tinha 15 pra 16 anos. Eu era bem novinha. É verdade, porque eu lembro que a sua mãe tinha... É verdade, minha né? mãe, Na minha gravação. comigo, isso mesmo. Que legal, cara. E como que aconteceu Ela isso, vai né? contar um Porque, pouquinho, porque se eu esquecer alguma coisa, eu vou tomar uma depois. Eu não me lembro, então eu tô perguntando mesmo. Não, assim. na verdade eu entrei lá em 2005 pra 2006, né? Eu fiz Luz do Sol, depois teve Mutante, Rebelde. Aí em 2017 eu fui chamada pra fazer o Rick Lázaro. E era uma escrava, né? Ela sofria abuso sexual, né? É uma história bem pesada, assim. E foi muito legal de ver. Acho que foi uma das personagens mais diferentes, assim, que eu fiz. E era a minha primeira novela bíblica também. Eu não tinha feito nenhum trabalho bíblico antes. E o Marcelo era da nova fase ali, né? E a gente Tem uma parte engraçada. A gente Já não tô falando, tem uma parte contracenava, eu engraçada. nem via, nem sabia basicamente quem ele era. O meu núcleo era um núcleo muito fechado. Era eu, a pessoa que contracenava comigo, e o ator que fazia o meu marido. E, basicamente, acho que no máximo o Gabi, né? Que tinham ali os sábios e tal. Era o máximo que eu ia. Mas era muito recluso. Então, éramos basicamente nós 4. Não tinha mais ninguém. Então, Sendo que ela sempre foi muito na dela. A Karen também sempre foi. o Alan sabe. Verdade. Alan sabe. Sempre. Eu sou muito tímida. Ela é muito tímida. Sou É muito tímida. Então eu já conheci aquelas pessoas. Conheci o Gabi, a Tami, tudo bem, tava conhecendo ali, o Nicolas também, mas o Gabi eu já conheci e tal. Então era ali o meu grupinho, o meu mundinho mesmo. E as cenas eram muito grandes, era muito texto, então a gente ficava sempre muito concentrado. Eram cenas difíceis. Então realmente era um dia assim, focada. Aí teve um dia que eu tava atravessando de um lugar pro outro pra ir almoçar, alguma coisa assim. O Marcelo me parou. Falei, tudo bem, meu nome é Marcelo, eu faço o príncipe. Daí eu basicamente nem sabia qual era o personagem dele. Eu tava tão focada na minha história não tinha relação com a dele, né? Então eu tava, sim. Nossa, aquela cena que foi ao ar sua, foi incrível, que era a cena do estupro, né? Sim, eu tinha visto a cena, eu falei, eu preciso falar com essa menina. Nossa, eu adorei e tal. Eu falei, poxa, muito obrigada. Foi exatamente, eu lembro ali, na passagem, assim, no meio do caminho, bem os Beatles ali, foi bem naquele lugar ali. Aí ele falou, tá bom, então, não sei o que, muito prazer. E depois disso a gente se via ali, tudo bom, tudo bem. Só que o Dudu Melo... Só um adendo, eu sem barba nenhuma. Ele uma era cara de muito criança. Ela falava, ai, que O cabelinho do Justin Bieber, aquele cabelinho do Justin Bieber. O Belsazar, que inclusive as pessoas até hoje assistem. hoje. E muitas pessoas me param. Você é um príncipe, não é? Então, como as pessoas me reconhecem hoje com barba? Porque eu não tinha barba nenhuma, uma cara de criança. Muito. Pra mim ele era um menino. Tanto que ela falou comigo assim, obrigado. Tipo, é quase assim, que fofinho. Né? Quase isso, tá? Foi bem nesse lugar. E o Dudu Melo era a única pessoa fora do meu grupo que contracenava comigo. Então, eu tava sempre com ele, e aí tinha evento da novela, a gente morava muito próximo, então ia junto, eu dava carona, eu sempre sou a caroneira, né? Então, tô sempre dando carona pra alguém. Não, vamos comigo. E aí um dia ele falou do Marcelo, o Marcelo pode pegar carona, que ele também tá ficando lá perto. Eu falei, pode, claro, não sei o quê. E aí o Marcelo fez um comentário do tipo, não, se você quiser eu posso voltar dirigindo. Eu falei, você não tem carteira, né? Vai voltar dirigindo? Eu com 26 anos. Já tinha 26 anos, só que com cara de 15. 26 anos. Gente, não, tudo bem. Mas pra mim ele era uma criança mesmo. E a gente ficou amigo, não, né? Sim, eu era sim. muito amiga do Dudu também, a gente tava sempre junto. Mas na verdade a gente foi se encontrar em São Paulo meses depois que a novela terminou. E foi aí que a gente começou. Que eu tava fazendo Você tava o fazendo Nada a Perder. É mesmo? Tava fazendo Nada a Perder. E aí eu tava em São Olha, que Paulo, legal. gravando Isso aí, isso mesmo. com o Avec, com Isso, o pessoal lá.
E aí ela tava em São Paulo. Exatamente. E como a gente tava se falando como amigos mesmo, eu falei, vamos nos encontrar. Olha só. Eu já tô indo embora. E tava mesmo. Tava com mala e tudo. Eu falei, passa aqui no hotel. Aí eu... Mas, gente, diante de Deus, tô falando, não tinha nada. Não, mas a sua mãe. Isso é o mais louco, né? E ele falou do dom da mãe dele, né? Minha mãe, ela é... É minha sogra. E ela falou pra ele, depois que ele comentou, não, eu encontrei com a Karen, mas de uma Isso. forma assim, muito jogada. Muito jogado. Muito Mãe, acabei de jogada. encontrar com a Karen. Tava no shopping Genópolis. Aí ela, que Karen? A Karen que faz a escrava? Aí sim, a Karen... Nossa, filho, a única pessoa que eu sigo da novela é a Karen. E A sabe única que eu pessoa que tenho eu a sigo- sensação de que vocês vão ficar juntos? Não sei isso? porquê, eu olho pra ela e vejo vocês casando. Aí eu falei, mãe... Isso. É mesmo? Primeiro que ela me acha uma criança. Primeiro de tudo. E segundo, que eu já ouvi falar alguma coisa que ela jamais namoraria com ator. Aí eu falei, mãe, não tem a menor, Não tem a menor chance. É menor mesmo? possibilidade. Corta pra gente se casando esse ano. Ó, que legal. E aí, começamos a nos conhecer melhor. E elas... Eu até, vou ser sincero, tentei dar uma investida ali, sabe? Quando você fala, poxa, nossa, ela é incrível, né? Nossa, já começou a admiração dali. E eu falei, tô admirando de um jeito diferente. E eu sempre fui também muito reservado nessa parte de relacionamentos e tudo mais. E eu falei, nossa, mas como que eu vou falar isso pra ela? Uma pessoa tão reservada... Eu tô dando um tapa na cara. Ela vai falar, querido, você é muito novo, né? Tem idade pra ser sua mãe, aquela brincadeirinha. E aí, como sempre, como tudo, e ali eu já tinha esse caminho, conversei muito com a minha mãe sobre isso. Comecei a ser uma pessoa mais séria, né? Não era de tanta brincadeira nesse quesito, porque eu falei, acho que o que eu tô sentindo não é brincadeira. Nossa, estranho, né? Até eu comecei a me estranhar. E eu senti que ela começou a se destravar para algumas situações comigo. Mas, realmente, o primeiro beijo foi do nada. Assim, foi uma coisa que ela... O que a gente fez? Eu acho que foi uma sensação de confiança mútua, né? Muito, assim. Nossa, foi, sabe? A gente tava tão à vontade. a gente e se tava conectou tão... na confiança um no outro mesmo. É. Acho que foi. E isso se estendeu, porque a gente ficou por muito tempo sem ninguém saber, durante muitos anos, inclusive, Muitos anos. poucas pessoas sabiam. Até na Record, às vezes, a gente fala, vocês são irmãos? Eu falo, não, por quê? Porque eu percebo que vocês são próximos, vocês são tão discretos. Durante Fala, não. 6 meses nós ficamos juntos. Ninguém nem sabia. Gravando, trabalhando, e ninguém descobriu, ninguém sabia. Cara, Então, nós sempre fomos muito discretos, né? E aí, quando eu fui É tempo, apresentar ele à minha mãe, que foi no dia que a gente tava indo pra um casamento pra Paraty, que eu Isso. convidei ele pra ir comigo, e aí fui apresentar ele à minha mãe, eu ia viajar com ele, então, poxa, né, eu quero... E a minha mãe gostou tanto dele no primeiro dia. Ela Nossa, ficava esse assim, seu amigo é muito legal. Nossa, eu adorei seu amigo. Ela brincava, sabe? Aí ela brincava com a Lu também, que ele conheceu também. Lu, Karen vai viajar com o amigo dela. Amigo, dona Conceição. Você é um amigo que ajuda pra passar a roupa do casamento? Fala, tem essa camisa aqui que eu passo a roupa pra ele. Então a confiança, ela se estendeu até a minha família, que é a pessoa mais importante ali na minha vida, né? Ali ela já não tinha o eu já pai. não tinha mais meu pai. E aí realmente era tudo a mãe. É. Então você pensa a responsabilidade dela, pensando assim, poxa, será que o seu pai aceitaria, né, entrar? Nossa, calma, vamos devagar. E a gente foi realmente... Acho que eu fui devagar até demais. Demoramos muito tempo, na verdade. Pra tudo. Por que eu falo que eu demorei até demais e eu fui teimoso? Porque com 4 anos de namoro, Deus me mostrou que ela era a mulher da minha vida. E eu... Amém. Antes da Karen, eu tive um relacionamento de 8 anos. E ela também teve um relacionamento de 8 anos. E ficamos solteiros 2 anos. Ficamos solteiros 2 anos. O timing certinho. É mesmo? Exatamente o mesmo timing. Exatamente. Exatamente o mesmo timing. E com 4 anos de namoro, que a gente... E Senhor, eu sinto algo diferente. Essa é a mulher da minha vida. O que eu fiz? Jejuei. Entrei num jejum. E Senhor, tá aqui o propósito. Eu entrego nas tuas mãos a minha vida e a vida da Karen, porque o Senhor vai me mostrar se ela é a mulher da minha vida. E falei pra ela depois de um tempo. Falei pra ela, você é a mulher da minha vida. Que Deus me mostrou e eu jejuei. O que é o jejum? E aí começou até onde eu comecei a inserir um pouco
né, da minha vida espiritual, da minha conexão com Deus, que eu comecei a dividir com a Karen um pouco disso, explicando o que era o jejum, entre outras coisas também, para ela entender um pouco sobre isso. Que você já era cristão, é isso? Sim. E aí Eu fui entendi. batizado nas águas Entendi. com 13 anos. Legal. Então eu já louvava na igreja, eu já frequentava, já ia nos cultos, já tinha Legal. a minha intimidade com Deus. É claro que depois disso, junto com a minha mãe, eu comecei a me fortalecer espiritualmente. Legal. Então, quando Deus me mostrou que era Karen, eu falei, então é isso. E aí, por teimosia minha mesmo, né, da vida, eu falei, não tá no momento ainda, acho que não é o momento, não tá no momento. E Deus falava assim, vai ser no meu momento. E esse ano, a gente pensou assim, vamos fazer uma obra pequenininha em casa? Eu falei, mas a gente quer casar. É verdade, então tem que ser a obra ou o casamento. E Deus foi maravilhoso, porque hoje a gente tá fazendo a obra e casamos. E eu tô colocando o pé e Deus tá colocando o chão na minha vida. Que legal. E do casamento isso ninguém aí. sabe também. E do casamento ninguém sabe. Parabéns. Que legal, Casou em cara. setembro agora. Que legal. Publicamente a gente não divulga em lugar nenhum. Setembro do ano Tá passado, sendo aqui a lembrando. primeira vez. Que legal. Isso aí. Setembro do ano... Gente, Gente. foi agora. Imagina. Nos casamos em Depois de setembro de A 25. gente faz 9 anos juntos agora. Vamos fazer 9 anos juntos Meu agora Deus, esse ano. É mesmo? Legal. Gente, circulado faz tanto tempo assim? Meu É Deus do mesmo, céu. É uma vida. É mesmo. Para pra pensar. Parece que Cara. foi Parece ontem. que foi ontem, É. E como reprisou várias vezes também depois, né? Ficou fresco, Aproxima, né? Fica né? fresco na cabeça. Exatamente. Caramba. E como que as pessoas me reconhecem, né? Na rua. Pra você ter uma Ainda ideia, de- eu tava andando na rua, em São Paulo, a pé, com um boné, numa calçada, um motoboy passou por mim. Infelizmente, a gente fica naquela coisa e ficou olhando muito. A gente fica preocupado. Ele fez a volta Tirou lá o embaixo relógio. na rua. Escondeu o celular. Escondeu o celular. Falei, senhor, toy meu iPhone invisível. E ele veio vindo na minha direção. Eu falei, senhor, me ajuda, esteja comigo. Aí ele, opa, mas você não é o príncipe, não? Neto de Nabucodonosor? Eu falei, não, você tá de brincadeira. Muita gente fala, o que perdeu a cabeça. Tem não, muita isso referência é. da cabeça também, muita né? da Que referência tem a cena perdeu a dele cabeça. perdendo a cabeça, né? E muita gente usa essa cena Muita como gente referência usa também. como referência, é verdade. Gente. Então tem muito tempo, não parece. Não parece, a gente já não mora parece, não. junto há um tempinho. Mas foi difícil com a sogra. É que eu falo assim, né? Muita gente fala, você mora com a sogra? Moro. Eu não, eu já falo assim, moro. Porque realmente minha sogra Que legal. ela gosta, eu falo pra ela, sogra, você tem que gostar mais da sua filha do que de mim. E eles são parecidos fisicamente. Não, a gente sai. Todo mundo acha. A sua mãe, né? Fala, não, ela é minha mãe. Ela é sua mãe. Ela é sua mãe? Eu falo, não porque parece. eu pareço com meu pai. E minha mãe tem o mesmo tom de pele que eles, olhos verdes, o mesmo tom de cabelo. Eles não parecem. Ele parece mais filho da minha mãe do que filho da mãe dele. Exatamente. Muitas pessoas acham Então que eu sou filho da todo pessoa. mundo acha que ele. E a gente se dá super bem. Quando a gente sai, ela quer comprar sempre um docinho pra mim, não sei o que. Eu falo, e sua filha? Bom pra ela. Aí eu falo, Conceição, você vai me arrumar pra cabeça. Você vai me muito arrumar pra bom. cabeça. Ou seja, só muda o endereço, né? Porque lá em casa também tem essa. Que bom, que bom. tenho- Porque geralmente eu a tenho gente esse escuta bônus. que a sogra é terror, né? Então a gente tá. Eu a já gente tá bem. desço pegando o prato, Minha abro a mãe panela. era, vou fazer pro meu genro. É isso aí. Aí eu isso, fico. é E pra mim? Estamos ganhando Então essa foi isso. disputa. Então a nossa legal. relação, o nosso contato e a nossa vida, a nossa estrada foi seguida, foi traçada dessa forma. E depois a gente fez todas as novelas juntas. Verdade. A gente depois fez Gênesis juntos, não contracenando, né? A gente nunca contracenou. Mas, verdade, a gente mas nunca juntos. contracenou. Então, Topíssima. Gênesis, topíssima. Ah, é verdade. E aí ele separou só em Reis. Que Reis ele fez uma temporada muito antes da minha. Mas você fez depois. Mas eu fiz Você depois, foi É depois. verdade. E aí É agora verdade. no Senhor Servo que eu tô chateada porque eu não fiz. Quebrou o nosso código. Poxa. Mas foi quase, foi quase. Mas não rolou. Então foi a única. Que legal, cara. É muito legal ver a história, assim, né? Conhecer e tal, né? e ter essa aproximação, porque, enfim, parece tão perto da gente, né? Assim, aproxima vocês da gente, né? E tal. E- Mostra que são gente como gente, né? E aí ela quebrou paradigmas que ela mesma colocou. Não vou namorar com uma pessoa mais nova, eu sou mais novo. Uhum. E não vou namorar com nenhum ator. Nunca, imagina, jamais vou me relacionar com um ator. Casou com um ator, Ah. casou com um homem mais novo. Ó, que legal. Ó, que legal. Queimei a língua. É.
Cara, que legal. Não, é muito legal, assim, ver, enfim, atores, pessoas jovens casando e tendo uma fé, construindo uma família, né? É o que a gente acredita, é o que a gente vive e isso, enfim, o que seria normal, né? Que hoje, enfim, virou talvez uma raridade para alguns ou um problema para outros. A gente fica muito feliz de ver esse movimento de vocês, esse lugar que vocês estão, né? E até por isso, né, a gente queria falar sobre essa questão dos relacionamentos, porque é um problema para muita gente, né? Nosso país, enfim, eu acho que é recorde de separação todo ano, é uma coisa que é uma loucura, né? E a gente acredita que, obviamente, tem que haver o gosto físico, a atração, é importante a conexão, mas, obviamente, existe uma fé, né, que permite, né, que você, de fato, sustente esse relacionamento, né? A base do relacionamento, né? Então, essa palavra aqui, né, ela, de fato, dá sustento, ela dá base, ela dá parâmetro. Quando eu sei que está escrito aqui que você tem que trabalhar com a verdade, que você tem que trabalhar, que a mulher está aqui para auxiliar o marido, e a gente entende isso de uma forma positiva. Uma coisa é eu sozinho, eu tenho uma força, né? Junto com ela a gente tem uma potência muito maior, né? A gente pode crescer muito mais, né? Isso aconteceu de uma maneira muito clara na minha vida, eu vejo isso também. E queria saber de vocês, né? Como que foi, a partir desse momento que vocês casaram e assumiram esse compromisso, né? Como que foi essa... O que aconteceu a partir daí, né? Vocês conseguem perceber uma mudança de mentalidade, de pensamento, de crescimento mesmo de vocês, na vida de vocês, através dessa união de vocês? Tirando o caos da obra, que a gente viu bem, não tô brincando. Não, eu acho que sim. Mas eu acho também que o amadurecimento, ele vem com o caminhar da relação, né? Não é o evento em si, o momento em si. Isso eu falo muito sobre o evento, né? Pra mim era importante casar, mas o importante é o simbolismo, o que muda a partir dali, é a união ainda mais... Não é verdadeira, né? Mas deixando claro mesmo aquela decisão, não só para os outros, mas burocraticamente, né? Porque envolve várias coisas. E eu sempre falava sobre a festa, né? E eu falava, não, para mim não é sobre isso. Não é sobre o momento, sobre o glamour, sobre aquele dia. Não, é sobre tudo ali que tá envolvido, sobre as pessoas que eu realmente quero que estejam comigo naquele dia. A gente fez uma coisa mega pequena, 20 e poucas pessoas, realmente era só a família dele, que é grande, e a minha. Então, porque realmente era isso que a gente falava que era o mais importante pra gente, pra aquele dia, sabe? Pra marcar aquele dia, pra termos realmente aquelas pessoas. Ele falou coisas lindíssimas no casamento. Sobre pra variar um pouquinho, eu falei, minha família que tá vendo agora vai falar, pra variar, o Marcelo falou. Não, foi um dia muito importante. Eu acho que a partir dali é mais uma certeza do alicerce, né? Mais uma certeza da base que a gente construiu durante 8 anos. E aí é a certeza daquela fundação do prédio que a gente tá construindo. Talvez agora a gente tenha chegado na cobertura. Boa, exatamente. Mas ainda pode fazer uma lajezinha. Agora falta florir. Exatamente, é isso. Uma coisa que a gente, desde o início, a gente tem muitas coisas assim de pensarmos, né? Eu gosto muito de carro. Aí eu falei, pô, Deus podia preparar uma mulher que eu acho que ela é apaixonada por carro. E quando nós conversamos sobre o casamento, até nisso nós pensamos parecido. Eu jamais imaginei assim aquele casamento, né, de milhões com véu e grinalda, não sei o quê. Não, eu quero algo mais compacto, mais intenso internamente do que externamente. Eu acho que o show, ele é bonito, né? É legal, você guarda recordação. Mas eu não ligo de guardar uma recordação intimista. Eu acho que tem que ter. Ela, nossa, sabia que eu penso nisso também? Eu também não faço questão disso, desse show para 150 pessoas. Mas eu faço questão da força que 20 pessoas fazem dentro de uma salinha. Então, quando nós conversamos sobre isso, eu falei, Glória, é isso. A gente pensa igual. E quando eu a conheci, já não tinha mais o pai dela. E eu sempre presenciei um dia a dia dela, da mãe e da nossa cachorrinha. Dela, da mãe e da cachorrinha, né? E eu sempre vi a força, tanto na Karen quanto na minha sogra. Existia uma força. Mas eu sabia que essa força, ela veio porque a própria vida fez com que elas tivessem essa força. Ela perdeu o pai. Ela perdeu a maior força da casa.
né? A força, uma força pensante, uma força que ajudava, uma força disso, daquilo. E a figura masculina. A figura do homem da casa. Então vocês imaginam a responsabilidade que eu, Marcelo, tenho hoje quando eu piso naquela casa e falo assim: hoje eu sou uma figura masculina, hoje eu sou o homem da casa. Eu jamais vou substituir o pai da Karen. Jamais. Mas eu tenho certeza que Deus me colocou num lugar onde eu tenho hoje força para seguir e para tocar minha família como homem da casa. Legal. Então, essa responsabilidade que veio matutando, mas Deus veio aliviando. Ele veio: filho, isso você vai tirar de letra. Que legal. Então, hoje eu fico muito feliz de ser essa pessoa. De ser essa pessoa que, quando eu tô em São Paulo, quando eu tô aqui, ela me liga: eu preciso ouvir tua voz. Você não tá aqui, mas eu preciso ouvir a tua voz. A gente troca muito, né? E até a minha sogra. Ai, cadê o Marcelo? A gente precisa do Marcelo aqui agora. Mas eu tiro o chapéu pra força que elas têm quando elas estão sozinhas. Porque às vezes a gente passa por umas situações e eu preciso estar aqui e eu não consigo. Eu tô em São Paulo. E eu falo: Senhor, o Senhor sabe que eu preciso estar aqui em São Paulo. Me ajuda. Não para. Esteja com elas nesse momento. É quando eu ligo e falo: eu só quero que você me ouça agora, por favor. E eu faço uma oração. Para que Deus esteja com vocês aí nesse momento. Para que Deus vá com vocês no carro agora, resolver uma situação, resolver outra situação, e vocês vão voltar em tranquilidade para casa. Eu não tô aí. Porque eu sei que existe esse símbolo. Existe esse símbolo do homem. Poxa, né? Então hoje eu fico muito feliz de ser o homem da casa, de estar no lugar do Eduardo. E não sou o pai, mas eu tenho certeza que o pai tá orgulhoso. A gente já falou, Nossa, isso é muito legal, né, amor? Poxa. Até porque o amor, ele não é, né? A gente aprendeu isso, não é um sentimento, né? Ele é um comportamento, ele é uma escolha, uma decisão, né? Vocês escolheram estar juntos, se você escolheu preencher esse lugar. Isso não é uma coisa que Deus vem, faz um Shazam na tua cabeça e você vai lá fazer isso. É uma coisa que você escolhe fazer. Eu escolhi estar com a Débora como você escolheu estar com a Karen. E assumir esse papel, né? Você poderia simplesmente não assumir. Sim. Enfim, simplesmente, ou não querer, enfim, mas você escolheu ser isso, né? E eu tenho certeza, né? Deus dá pra cada um, né? A força segundo o que a gente precisa, né? E não foi por acaso que ele te colocou lá dentro, né? Porque você teria a força necessária pra ser o homem daquela casa, pra aquelas mulheres, pra esse momento, né? Então, como a Débora fala muito aqui no podcast, Deus já escreveu todos os nossos dias. Ele já pensou lá atrás: cara, Marcelo, tu vai sair lá de São Paulo um dia, tu vai lá pro Rio de Janeiro, cara. E tu vai ser o cara que vai estar ali. Então ele já escreveu. Às vezes tudo bem, a gente erra o caminho, a gente erra a rota, a gente toma uma decisão errada. Somos humanos. Nossa natureza é uma natureza difícil mesmo, ruim, cabeça dura. Nós somos assim. Mas ele já sabia que você seria o cara que preencheria uma lacuna que hoje se faz presente, que a gente vê isso, né? Do pouco que conheço, né, dos trabalhos que tive perto da Karen, né, a Karen é uma pessoa muito estudiosa, muito responsável, né, sempre foi muito preocupada, sabe, assim, e ela sempre foi diferente naquele ambiente, porque as pessoas geralmente não se importavam muito com aqueles 5, 10 minutinhos de atraso ou de não saber um texto, e eu sempre via que ela sempre foi uma pessoa que tinha esse lugar, ela é uma pessoa muito organizada, sabe. Tô falando aqui do que ela transmitia pra mim, né, cara? Tá, eu já ia te mostrar a foto do nosso cara. Profissional. Vai Então, assim, a minha sensação, eu falei, cara, pra você conseguir conquistar uma pessoa assim, você também precisa estar nesse lugar. Você precisa ser um cara com disciplina, um cara que tem esse tipo de... Então, assim, com certeza Deus moldou, preparou você já lá atrás, porque ele sabia que você ia estar aqui hoje, cara. E é muito legal ver você assumir isso como postura de um homem mesmo da casa, de ser isso e assumir esse lugar, né? É difícil a gente ver a molecada tá querendo fugir dessa responsabilidade, né? Muitas então pessoas querem fugir. É um discurso importante, assim, sabe? Desse posicionamento, sabe? De saber quem nós somos, né? Deus, ele nos deu a nossa identidade, né, cara? Nós somos pessoas, né? Que somos imagem e semelhança a Ele. Então o que a gente faz é bom, o que a gente faz é perfeito, a gente tem que procurar fazer o melhor. E eu acho muito
muito legal te ver falar sobre isso, né? Aproveitando o ensejo, né? Queria saber, porque são 2 atores aqui, né? Não é um relacionamento de 2 pessoas, vocês são 2 atores. E a atuação, né, cara, é uma coisa assim... Vocês interpretam personagens de outras vidas, de outras histórias, né? E fico me colocando e tentando imaginar, porque eu também sempre penso nisso, como 2 atores vão se dar bem juntos, né? Vão se relacionar juntos, porque, cara, é um trabalho difícil, um trabalho complexo ali, você tem um horário, uma agenda diferente, tem que viver uma coisa diferente, e aí você tá trabalhando gravando, tá trabalhando lendo o texto. Cara, como que é pra equalizar isso, né, cara? Porque um cobra o outro, um vê a cena do outro, será que não dá pitaco? Vocês se Sei lá, ajudam. tem uma coisa meio assim, né? Cara, fica ligado, é que eu não gostei disso aqui. Eu não sei, né? Eu queria saber de vocês se é mais difícil, né? Um ator casar com uma atriz casar com... Por causa disso, né? Não sei. Pra mim, a base, eu sempre vou bater nessa tecla, é a confiança. Isso sobre qualquer coisa, não tem como. Até pelas distâncias, ele foi pro Marrocos, né? O Marcelo tava no Marrocos na pandemia, quando estourou a pandemia lá. Em Gênesis? Em Gênesis. Você não tava lá. Não. Eles ficaram presos lá, né? Lembra? Soube, Teve um sim. tempo pra eles virem pra cá. Nossa, a gente tava preocupadíssimo na pandemia, com ele lá. Eles voltaram de lá, voltaram pra São Paulo. A gente ficou 9 meses sem se ver na pandemia. Caramba, Gente. é mesmo? Chegou 9 9 meses. Porque a minha mãe é idosa, em casa. A gente não tava saindo. Eu só tenho ela. Então, assim, o medo de mais uma ausência era ainda maior. Eu perdi a pessoa que, né, trabalhou com a gente durante 30 anos, bem ali no início da pandemia, então já tinha aquele trauma. Perdi o pai de uma grande amiga que, depois do meu pai, era como um pai pra mim. Então, tive 2 perdas gigantescas no início da pandemia que me arrebataram, assim, de um jeito. E eu e minha mãe, a gente não saía de casa durante 9 meses. Ela trabalha, né? Ela faz os atendimentos online, então tinha uma proteção ali. Mas não tinha como ele vir de São Paulo pra nossa casa. Então tinha toda uma logística. E quando a gente voltou a gravar Gênesis, ele já estava em Gênesis e eu não estava. E aí ele voltou a gravar. Então não havia possibilidade do contato, porque ele tava tendo uma exposição que a gente não tava. E aí eu comecei a gravar também. Então nós 2 começamos a nos ver, na verdade, quando eu passei a gravar. E aí tudo bem, a gente tava na mesma empresa, a gente fazia teste diário, então a gente sabia mais ou menos ali o que tava. E na verdade a gente não pegou Covid ali. A gente foi pegar Covid 2 anos depois e não foi nem naquele contexto. Então... é sobre a confiança. Eu fiquei 9 meses sem vê-lo. Se não há a base lá do alicerce que a gente conversou antes sobre a confiança, é impossível ficar 9 meses sem a gente se ver. Então, independente de qualquer coisa, é o confiar. E aí depois vem o admirar, né? Você querer ver o outro bem. E as sugestões, os pitacos, eles são pro crescimento, são o melhor. Às vezes nem é o que o outro acha, discorda, mas é sempre buscando o melhor, né? E a gente troca muito em relação a isso. O Marcelo tem um jeito muito mais solto do que o meu jeito, né? Eu sou realmente a Caxias. E ele também é nesse sentido, mas ele é mais sociável, ele é mais comunicativo. Eu sou extremamente tímida e ele me melhorou muito nesse sentido. Mas assim, muito anos-luz. Eu era muito mais tímida quando eu conheci ele. Então ele me ajudou, né, a me soltar também. Eu também às vezes dou uma freada nele. Falo, não, aqui não, vai devagar. Às vezes eu passo um pouquinho. Um pouco menos. Então a gente vai se dosando assim, né? Mas eu acho que, antes de tudo, a gente tem uma parceria muito grande no sentido dessa confiança de troca também, né? Não é sobre controle, né? Não é, eu quero saber onde ele tá, eu tô... Não, é sobre você tá partilhando a vida. Independente se ele tá aqui, eu tô lá, mas eu sei o que tá acontecendo lá e tá aqui. Por quê? Porque eu quero. Não porque eu quero controlar, quero saber com quem ele tá, de que maneira ele tá. Não é dessa forma. Eu quero também viver o que ele tá vivendo. Eu não posso estar lá, ele não pode estar aqui. Mas a gente troca muito. Então a gente, né? A gente se sabe muito, né? Essa questão do controle é importante porque a gente presencia, a gente vê na televisão, a gente vê no dia a dia mesmo. Eu presencio muitas pessoas que controlam os seus parceiros, assim. Gente, que é isso? Né? Eu acho que quando alguém ouve... vocês são atores, mas sua namorada é atriz. Ainda bem que ela é atriz, senão eu não ia aceitar, né? Então, existe um pouco disso também de... se ela não fosse atriz, acho que ela não aceitaria a sua carreira, né? Por quê? Ninguém me convence. Ninguém tem argumento suficiente pra me persuadir de que aquilo que ele tá falando tá certo. Não. Não, porque ela podia ser atriz ou podia não ser atriz. Né? Eu acho que a base da confiança, do não controlar e sim confiar e só querer ajudar. A Karen é minha coach. Nós temos lá o pessoal, mas quando eu chego em casa,
muitas ideias que eu trago para os meus personagens vêm da Karen. Eu aproveito que ela é graduada, pós-graduada e poliglota. Ela é tudo isso mesmo. E eu aproveito mesmo. Eu aproveito. Eu sugo a Karen em casa porque muitas vezes eu venho num raciocínio de estudo de um texto, de uma cena do personagem, que ela fala: deixa eu dar uma lidinha na cena anterior. O que você acha de fazer isso? Tá aí. E aí quando eu levo pra Nara, a Nara, nossa, quem que teve essa ideia? A Karen. Que ótimo! A gente não pensou nisso, né, Marcelo? Eu falei, não. Então, a gente se ajuda muito. Ela não gosta muito de se assistir. Mas eu me assisto. Mas ela se assiste. Eu já gosto de me assistir, eu já fico assim. Ele adora. Eu vou passar hoje. Não fala nada, não faz nada. Então, cara, e eu tenho ficado cada vez mais feliz com o meu trabalho. E essas são as diferenças, né? É muito legal, é muito legal. Ele fica muito animado de ver, eu já fico assim, meu Deus, será que eu vou gostar dessa cena? Já é outra. E é muito legal a gente se ver nesse lugar. Né? Essa coisa de trabalharmos na mesma profissão, né? Aos que se interessam por isso, e a gente recebe muitas perguntas. Tá, mas nossa, como é que é quando tem que beijar um outro? Vocês aceitam? Primeiro que é o mais fácil de tudo é isso, porque ela também é atriz e tem também os relacionamentos dos personagens, eu também tenho os meus. É a confiança. É isso. E aí? Quer mais do que isso? Quer mais do que você confiar no meu trabalho? Quer mais do que você saber separar? Então, quando confia, quando separa e quando executa bem feito, tá tudo lindo. Existe a liberdade, existe a libertinagem, né? Perfeito. Então, a gente ter a liberdade não significa outra coisa. São palavras parecidas, mas são bem distantes. E a Karen, ela também é uma pessoa muito... A minha família fala assim, nossa, a Karen deixou você ficar aqui em São Paulo 20 dias seguidos. Oi, gente. Primeiro que eu preciso estar aqui, porque eu também tenho um trabalho em São Paulo. Mas, é claro, agora nós casamos, vou ficar mais tempo aqui, vou tentar dar conta de demandas daqui, mas a Karen sempre foi essa pessoa que ela sempre, não é nem relevar uma situação, mas ela sempre compreendeu muito. Sempre compreendeu muito. Né? E a gente tem que saber lidar, porque é diferente quando você... Né, dá a corda, compreende, mas peraí, vai até onde essa compreensão? Existem limites. Então, quando a gente coloca os limites e quando a gente sabe dos nossos limites, pode ser qualquer profissão, mas na nossa profissão, a gente tem que ter mais ainda. Bem estabelecidos, né? Bem estabelecidos, E ele tem uma família muito grande, minha família já é muito pequena. Então, por exemplo, ele tem eventos de família, aniversários, coisas que nem sempre eu consigo ir, nem sempre eu consigo estar lá por várias questões. E eu sempre falo pra ele, poxa, um exemplo, né? Aniversário da minha avó, eu não tenho mais avó. Aí ele fala, não, mas é que nesse dia eu falo, vá, esteja. Eu já tenho tantas ausências na minha vida, eu não quero você ausente da vida das pessoas que você ainda tem. Aproveite que você tem. Eu nunca vou achar um problema ele não estar aqui, porque ele está no aniversário da avó, no aniversário... Quem quer que seja, sabe? Então, eu também sou essa pessoa que primo pela ausência, né? Eu valorizo as ausências, então eu quero as presenças. E isso foi uma das coisas que a gente falou no nosso casamento, que foi até uma das coisas que eu disse. Do meu lado, são muitas ausências. Então, pra mim, era muito importante quem ia estar realmente presente ali, quem ainda pode estar presente. Aproveite as suas tantas presenças. Exatamente. Pra que não virem ausências como as minhas, né? Exatamente. Falo muito isso pra ele. Uau. Mas, gente, eu acho que isso só é possível com maturidade. Tudo isso que vocês disseram, confiança, limites, clareza, né, no relacionamento. Eu vejo nisso tudo muita maturidade. Isso da Karen foi muito bonito que você falou, né? Aproveita a presença, né? Se faça presente porque você pode. Isso é muito legal. Isso é muito legal você ter essa consciência, vocês poderem viver isso. É lindo. E ouvindo vocês falarem, me lembrou muito de um texto que, inclusive, passou no final, no casamento de Elisa e Caios, né? No clipe final, até passou esse texto, eu lembrei disso, mas que eu acho que faz todo sentido aqui com essa conversa, né? Que é o texto de Eclesiastes 4:9, que diz assim... Foi um off que eu fiz, tá? Só uma adenda. Sim, foi no casamento que você celebrou de Elisa e Caios. E que eu acho que tem tudo a ver com esse momento, que diz, a minha versão é diferente, que é a NVI.
A versão que você leu era outra, não sei qual que é. Vamos ver. Vamos lá. É melhor ter companhia do que estar sozinho. Igual. Era melhor serem dois do que um. Eu acho que eu ainda gosto mais dessa versão, eu acho muito bonita. Mas aqui na NVI fala assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se os dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Eu amo esse texto. E é exatamente isso. É sobre tudo que vocês falaram, é sobre a força dessa união, né? A força de um casal, a força de uma família, né? E ainda mais com essa maturidade, leveza, companheirismo, o quanto que isso prospera. Prospera o relacionamento, prospera a alma de vocês, né? Nos torna pessoas mais felizes, né? Eu sou mais feliz com este moço. E muitas vezes as pessoas Olha falam lá, pra hein? gente: por que vocês não postaram? Por que Gente, vocês eu não... até fiquei pensando assim, será que eu não vi? Não, as pessoas falam muito isso pra gente. E muitas vezes eu penso assim, e muitas vezes não é pensado. A gente só não expõe porque eu acho que já é nosso isso. A gente vê tantos, como o Alan mencionou no início da pergunta, a gente tá vendo tanta gente se separando. A gente que menos pra fora e mais pra dentro. Acho que num resumo E as pessoas isso. que são tão pra fora que do nada vem uma separação e você fala: nossa, essa pessoa separou. É uma geração muito pra fora, né? Muito Acho que isso com as exposta. redes Mas tava tão sociais, lindo tudo na rede pra social. fora, é tudo pra fora. Mas aí o pra dentro acaba se perdendo da gente mesmo, né? E a gente tem isso de ser muito pra dentro e pouco, até pouco pra fora. Até a gente ser, né, sobretudo, um pouco mais. Mas quando você fala da importância da família, né? E o que eu também entendi, e que é difícil pra mim, por exemplo, a minha avó perdeu o marido também, né? Eu perdi meu pai com 18 anos, minha mãe perdeu o pai com 18 anos e meu pai perdeu o pai com 18 anos. Caramba. Não venho dessa vida, né? Então, meus pais sempre falavam sobre isso comigo. Era uma realidade que eles tinham vivido e eu sabia e, infelizmente, também sentia a mesma realidade. Mas a minha avó, quando perdeu o marido e o meu pai tinha 18 anos, ela parou de viver a vida. Então, ela não comemorava Natal, pra ela não tinha Ano Novo, aniversário ela não queria fazer nada. E ela viveu 94 anos. Uau! E ela dizia sempre que, não, eu acho que ano que vem eu morro, no máximo. Então ela tava sempre pra morrer, ela achava. É verdade. Sempre, não é? É verdade. Ela não tinha nada, mas ela falava, não, acho que do ano que vem eu nem passo. E ela viveu 94 anos. Da minha família, a pessoa que mais viveu. Não tem ninguém que tenha vivido tanto. Então ela viveu tanto tempo e é muito engraçado, porque ela foi começar a comemorar o Natal, o Ano Novo, as coisas todas, quando ela descobriu o câncer. Nos 3 últimos anos de vida dela, a gente descobriu um tumor. E pela idade, por tudo, nem teria sentido abordar de nenhuma maneira essa situação. Então era mais uma coisa paliativa ali, dela ter conforto e a gente ir. Ela viveu bem durante algum tempo, né? Alguns anos. E aí ela começou: vocês não querem vir aqui pra gente só fazer um almoço no Natal? E eu, nos meus 30 anos, nunca tinha ouvido a minha avó me convidar. Nem quando meu pai era vivo. Nossa. Porque ela falava, não, meu marido morreu, não tenho por que comemorar o Natal. Então, eu venho também tentando entender que, às vezes, quando a gente fala família, né, a gente pensa numa construção. E, às vezes, a vida não permite que a gente tenha mais daquela maneira que a gente gostaria, né? O triângulo, a gente falava lá em casa que nós éramos um triângulo, né? E o nosso triângulo se quebrou. Mas eu tenho a minha mãe, e não é justo com ela e nem comigo, e hoje com o Marcelo, que também é a minha família, eu abri mão de viver certas coisas, porque senão, pra que eu tô aqui? Era melhor eu também não tá? Porque eu não tô mais aqui, então. Então, isso são coisas que eu fui aprendendo e aprendendo com a minha mãe também. Minha mãe não tem pai, não tem mãe, ela não tem mais ninguém. Então, e ela fala muito isso: poxa, mas eu ainda tô aqui com você, sabe? Eu tenho você. Então, a gente precisa ainda fazer essas coisas. E a família já do Mar é o contrário. É todo mundo vivo, todo mundo, sabe, muito jovens. Né? É uma família muito grande. É muito grande. Então, ele me traz também essa frescura, esse frescor familiar, né? Que eu não tenho, que é uma vivência que eu não tenho. Por isso que ela me apoia tanto em... Que legal. Vai ver sua avó. Vai ver seu pai. Fala com seu pai. Fala, aproveita. É por isso que ela bate tanto nessa tecla. Eu tava vendo uma coisa, só um adendo rápido, tá, gente? Imagina. Salmo 23. O número 23 na minha vida é um número muito presente.
Meu avô faz aniversário 23 de fevereiro, meu pai 23 de março, meu irmão 23 de maio, eu 23 de outubro. Que isso? A placa do meu carro é 23, meu apartamento da praia é número 23. Que isso, cara? Então... Você tá em 23. Que isso? O jogador de basquete que eu mais gosto é o LeBron James. É 23. É claro. Caramba, eu tô muito chocada. É uma coisa muito... Nossa. Que legal. Já temos um garoto propaganda, né? Quando tivermos... Só a camiseta. E eu, se eu não me engano, eu falei com a Karen. Quando ela veio, eu falei, 23. 23, Karen. Ela, não, você é verdade. E minha mãe faz aniversário 22 de dezembro. Quase 23. Quase. Se fosse 23, Não. eu falo... Surreal, né? Isso, cara. É muito legal. E o 23 veio da Débora aí. A Débora teve a inspiração dela do 23. E o 23 hoje é um caminho sem volta pra gente, cara. É um negócio que, assim, mexeu com a nossa mente. O 23 é um número muito importante hoje pra gente. Legal. E a gente entende que é um propósito. Veio através do 23. Sim, então, por acaso, sim. temos essa coincidência Que ou essa legal, coisa em comum, que cara. legal. Que pra gente foi muito, enfim, uma bênção nas nossas vidas do 23/6. E entender e ouvir a história de vocês e receber isso pra gente tem sido enfim, temos aprendido também, né? Na verdade, o 23/6, quando... E é legal até falar isso, porque quando a gente começou, eu lembro até que foi uma inspiração de Deus, né, de fazer o podcast. E aí começou a procura por nomes. E aí o Alan falou assim, vamos... Ele tava lendo um devocional do Rick Warren, Uma Vida com Propósito. E aí lá tinha... não lembro se era algum exemplo, assim, falando de um numeral da Bíblia, de um versículo e um capítulo, assim. E aí ele falou, podia fazer assim, com os numerais da Bíblia. Mas qual, né? E aí eu fiquei pensando, João 3,16, né? Qual versículo, né? A gente já tem mais conhecimento. E aí eu fiquei pensando em qual, e aí a minha cunhada veio com o 23/6, com o Salmo 23/6, e eu lembro que alguns meses antes, as coisas de Deus mesmo, né? Alguns meses antes, eu lembro que eu tava com a minha filha, bebezinha, amamentando, e eu lembro que eu li o Salmo 23, e quando chegou nesse versículo de bondade e misericórdia, eu lembro que eu percebi a ação do Espírito Santo com relação a esse versículo específico e como eu não sei nem explicar, mas algo assim, como se o Espírito Santo falasse, isso vai se cumprir na sua vida, isso é uma realidade na sua vida, só que eu não entendi na hora, né? Eu só falei assim, nossa, realmente esse versículo mexeu muito comigo, eu fiquei muito emocionada na hora, eu falei, nossa, esse versículo... Quando a Simone falou, e esse versículo? Na hora veio uma confirmação, falou, é isso. E eu acho interessante porque a gente acredita muito na declaração da palavra, né? Aquilo que você declara, aquilo que você fala, né? Sobre o quanto isso impacta na nossa vida, né? Porque a palavra de Deus fala, crie, por isso falei. Então a gente fala aquilo que a gente acredita. E desde que começou, eu nunca repeti tanto o Salmo 23 na minha vida como eu tenho repetido por causa disso. E é incrível porque, na verdade, tudo começou com uma ideia de ajudar os outros, mas eu fui a mais beneficiada, né? Eu tenho desfrutado dessa bondade e graça de Deus todos os dias. Eu tenho visto isso superabundar na minha vida. E com esse projeto, com essa ideia cada vez mais entranhada na minha mente da bondade de Deus, de que Deus é bom, eu tenho desfrutado ainda mais da bondade dele, né? Até o fato de vocês estarem aqui hoje, tudo que vocês falaram, antes de abençoar qualquer pessoa que está ouvindo, tá me abençoando, né? Antes de ser bom para qualquer um, eu estou sendo abençoada, sabe? A minha vida está sendo edificada. Então, assim, eu sou a maior ganhadora disso tudo, sabe? Enfim, então, só esse parênteses. E essa coisa de declarar é muito legal, né? Porque você sabe, você conhece a Bíblia, né? Jesus, quando foi lá pro cego, perguntou o que queres que eu te faça, né? Ele sabia que o cara era cego, né? Ele poderia simplesmente fazer, ele já sabe, ele sabe da gente, sabe quem nós somos, né? Sabe das nossas dificuldades, né? Mas o cego falou, quero ver. Falou talvez o óbvio, mas o óbvio às vezes precisa ser dito. Sim. É importante pra gente falar, o que você quer, Deus? A gente precisa falar pra Deus e não importa quão pequeno. Eu tava lendo... Desculpa, te cortei. Não, eu já... Perdoa, agora já foi. Já temos 14 anos de casado, eu já sei. Já me conhece. Já tá tudo bem. Até quando Jesus... É porque é do mesmo exemplo. Claro. Quando Jesus vai multiplicar pães e peixes, antes da multiplicação, ele pergunta, quantos pães você tem? Sabe? Então, assim, às vezes a gente tem dificuldade de chegar pra Deus e falar quantos pães a gente tem. Falar, Jesus, esse pão que eu tenho aqui não tá dando. São 5.000 pessoas, eu tenho 5 pães, a conta não fecha. Sabe, por que a gente tem essa... Ele é nosso pai.
A gente tem que ter essa abertura para contar para ele o pequeno, eu quero ver. Eu preciso de mais pão, 5 não dá para 5 mil, eu preciso enxergar. Sabe, Jesus perguntava para as pessoas, porque ele se importa. Talvez hoje você não tenha 5 pães e 2 peixes, mas talvez você tenha 2 McFish. Sim. Cara, mas assim, é uma... Atualizou, peguei a atualização. Uma atualização. Talvez seja isso. Mas não tá dando, sabe? Mas cara? os dois McFish. Então. Ele vem e volta. Ele é sazonal, exatamente. Então talvez seja essa a situação agora, sabe? Cara, mas fala, cara, isso aqui não tá Fala pra dando. Deus, Cara, eu preciso fazer algo. E ele não fez nenhuma mágica, não. Ele falou, cara, pega daí mesmo, vai, começa a tirar agora. E a partir daquilo, ele começou a multiplicar. E a gente viu isso aqui, o 23 começou com 0, uma inspiração, e hoje chegou onde tá chegando, porque tinha algo pra Deus multiplicar, era aqui. E aí, dessa mesa tem se formado grandes histórias, grandes aprendizados e coisas que têm acontecido, né? Então, isso é uma coisa que a gente, enfim, falou no nosso último ano aqui no 23 e que a gente acha muito legal, o poder da declaração, né? E eu acho que vocês que são vozes, né, que acessam pessoas, acessam camadas da sociedade, muita gente jovem que segue vocês, que vê as séries e tal, você já tem um dom de Deus na língua, na fala, né? Porque já é um talento, é um dom de vocês, mas eu tenho certeza que não é só nos personagens, é na vida de vocês, né? Eu não tenho dúvida que Deus tem um talento separado para a questão da fala, né? A importância de vocês falarem, reconhecerem, falarem de família, falarem de fé. Isso é um movimento que com certeza vocês vão acabar ajudando muito mais pessoas, né? E indo para essa reta, eu queria que a Débora falasse de um salmo que vocês falaram muito de família e a gente entendeu aqui o contexto de vocês. E a Débora, quando a gente foi ter a nossa filha, ela leu, acho que o Salmo 120... Acho que é 128 ou 138? Né? Porque é uma coisa que isso mudou a nossa mentalidade, né? A gente tinha uma questão com a questão de ter um filho. A gente, não vamos ter filho, acho que não. Preciso trabalhar mais, não sei o quê. E a gente acabou... Até que uma hora Deus começou a mostrar muitas palavras pra gente relacionadas à criação da família mesmo, né? Da importância da família, né? E esse salmo foi um salmo que chancelou pra gente esse tema, né? Família. Eu amo esse salmo. E a Débora, que na época falou isso lá em casa, foi ela que reuniu a família e falou, inclusive. Que legal. Então esse talento é dela. E eu queria que ela comentasse sobre, porque eu acho que encaixa bem Quando eu fui contar pros meus sogros e pros meus pais que eu tava grávida, a gente contou com esses salmos. Nossa, eu vou contar essa história, já que você puxou esse gancho aí. Que é o Salmo 128, que diz assim: como é feliz quem teme o Senhor, que anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. A sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. E aí, no final, eu encerrei com esse último versículo, que eu contei isso pra eles. Eu falei, gente, tudo isso daqui já está se cumprindo, já se cumpriu, tem se cumprido na nossa família, menos esse último versículo que vai se cumprir agora. E aí eu falei assim pra eles: e veja os filhos dos seus filhos. Que bonitinho. No último haja paz em Israel. E veja filhos dos seus filhos. Foi assim que eles não entenderam nada, tá, gente? Ninguém entendeu nada. Eu achei lindo. Aí eu falei, abre a caixinha Aí, e gente, vai que olhar o óbvio, falando do óbvio. pegaram uma roupinha, acharam que era de cachorro. Foi um desastre, ninguém entendeu A minha nada. família também não entenderia. A foi. minha irmã só que viraria... Gente, tá grávida? Foi tipo, a minha cunhada fez Vocês isso. entenderam? Ela tá Essa é minha grávida. irmã. Essa é minha irmã. Total. Foi a minha cunhada também, Muito porque bom. eles ficaram tipo assim, que roupinha pequena é essa pro cachorro? Aí eu fiquei, meu Deus, tá escrito que você é boa aí. O cachorro é Shakira? Shakira tava ainda tá lá. vindo. 14 anos depois ela tá lá. eu lembro dela. Tá lá. Você tá com 16. Eu lembro da mesmo? Shakira. Tá Ela lá, tá tá com tossindo 16. que tá uma beleza, mas tá lá. Nossa, também Tá tá dando um tossindo. sustinho. Deus me livre, a gente chegando essa passa hora. susto. Come e tosse. É uma doideira. Mas pra finalizar, eu acho que... Não sei se tá finalizando, se vocês querem falar. Não, eu não. aqui, mas Não. não, só uma... Claro. Não, imagina. Um apontamento rápido. Você falou como a gente influencia as pessoas. Uhum. Né? Como os atores, através dos seus personagens, eles influenciam. E as pessoas aprendem muito. E quando eu fui convidado para apresentar uma parte do evento no Ibirapuera, lá em São Paulo. Foi o Megadance? Megadance. Megadance. O Megadance. Do FJ1. Isso. Legal. Para falar sobre o Sama, foi super rápido. 13 mil pessoas.
falei, gente, que é isso? Quanta gente, né? Era no estádio, né? Não era? No ginásio do Ibirapuera. No ginásio ginásio do do Ibirapuera. Uau. Depois que a gente foi no samba, vamos lá. Isso, aqui no Rio. O samba tava passando, tava no ar. Olha, é impressionante a quantidade de pessoas que vieram falar comigo. Marcelo, obrigado. Aí eu, obrigado pelo quê? Pelo samba. Porque através do samba interpretado pela sua vida, você entrou na minha casa. A sua palavra, a fé do seu personagem tocou meu pai que estava acamado. E ele achando que a vida dele já tinha acabado. E você mostrou através do seu personagem que o samba, mesmo sem visão, ele foi lutar. Porque ele tinha fé que ele poderia ir para a luta, que ele poderia guerrear. E Deus usou Urias para te direcionar, para você batalhar, para você guerrear. E essa é a vida. E eu falei para ela, essa é a vida. E eu falei isso para 13 mil pessoas. Não deixem com que as coisas, com que os tropeços venham acabar com a sua fé e achar que a sua vida acabou. E isso eu falo porque são muitas histórias. São muitas e muitas, são muitos testemunhos que eu vivo. E eu faço questão de testemunhar. E obviamente não vou falar nomes, mas o que Deus tem feito através da minha vida, não só na frente das câmeras, mas nos bastidores das gravações, não tem preço. Ele tem me usado, as pessoas têm vindo me procurar para me agradecer. E eu falei, agradeça a Deus. Foi Ele que mandou eu ir até você e falar isso. E não foi para uma pessoa só, não. Foi para ator, foi para contra-regra, foi para maquiador. Deus foi me usando. Deus tem me usado. Ele tem me usado, eu tenho obedecido. É isso. Glória a Amém. Deus. Amém. Que legal. Amém. Que legal. A gente fica muito feliz, sabe? A gente aqui, essa mesa nasceu para ser um lugar para a gente dar boas notícias, né? Para que as pessoas ouçam coisas boas e para que as pessoas tenham um futuro, elas acreditem que elas possam alcançar os lugares que elas almejam e que através da fé, através do conhecimento dessa palavra, vidas são transformadas. A minha foi, a dela foi, a de vocês também foram. Então, é muito legal e é muito importante ver isso. E até falando sobre isso e o poder dessa declaração, a gente está começando um novo ano, né? Eu queria saber de vocês, onde vocês se veem daqui a 10 anos? Assim, o que vocês imaginam, né? O que vocês hoje declarariam, talvez para vocês, para Jesus ouça lá em cima e talvez isso aconteça? Onde que o Marcelo quer estar daqui a 10 anos? Onde a Karen quer estar daqui a 10 anos? O que vocês pensam sobre isso? Eu acho que é sempre um crescimento pessoal, que isso tem que acontecer, e aí sobre isso a gente nem sabe, né? O quanto a gente ainda precisa crescer ou em que coisas a gente ainda tem que crescer, é uma descoberta diária, até porque a vida vai mudando, as realidades mudam e a gente vai se adaptando a outras coisas, né? Mas, obviamente, sempre com o poder da família, né? Com a presença dos poucos e bons, aqueles importantes. Eu acho que cada vez mais eu venho filtrando essa situação dos poucos e bons realmente, aqueles que querem estar pro bem, eu falo muito isso pro Marcelo, do dividir a vida, né? É dividir com quem eu sei que quer o meu bem. Porque diferente disso não vale a pena. E a gente sabe de tantas coisas ruins que a gente vê e eu acredito sim que isso possa trazer às vezes algo pra mim, né? E o quanto a gente tem que se proteger e gastar energia com essa proteção. Então, eu falo muito isso pra ele. Então, acho que além do crescimento pessoal, um dos pilares da minha vida realmente é a minha parte profissional, né? Eu faço isso desde muito nova. Eu amo isso desde que eu me entendo por gente. Então, realmente, crescer na minha carreira e alcançar mais pessoas, mais personagens, mais vidas, outras mudanças, viver experiências, né? Eu digo que o que eu mais gosto na minha profissão é a possibilidade de viver várias vidas na minha, né? O Ajax até fala muito sobre isso, sobre Viva a Vida, né? Ele tem uma coisa, e eu sempre pensando muito, muito nisso, assim. A oportunidade que eu tenho de experimentar várias vidas. E poucas pessoas têm essa oportunidade, né? Então, eu gosto muito dessas experiências porque a gente sempre aprende. Não tem como eu não aprender. Mas é muito distante de mim, eu tô fazendo uma policial, não tem nada a ver comigo. Não, mas tem um aprendizado dali. Independente da minha realidade, de não ser próxima. Então, acho que tem muito a ver com isso e com as construções que a gente, né, gostaria de ter, tanto de família, quanto a gente de quer casa, ter filho, por exemplo. Né? A gente pensa Legal. em ter um filho sim. Legal. É uma vontade que eu tenho, a Karen também.
E então, daqui 10 anos, com certeza, estaremos com um filho. Não dá pra ter, né? Mas que isso já também não dá, né? Se fizer as contas... Não. É que ele falou 10 Já anos. não dá. Ele falou que vocês imaginam daqui 10 anos. 10 anos. É, isso. Já tem que estar. Sou eu, não vou demorar mais 10. Não. Já demorei quase 9. Calma. Pelo amor de Deus. Não, a gente tá em 2026, aí vamos esperar passar a Copa do Mundo. Não. Mas acho que tem a ver com isso. Olha, eu acho que assim como Deus mostrou pra mim que a Karen era a mulher da minha vida, Ele também me mostrou, através das minhas orações, dos meus jejuns, que Ele vai me abençoar na minha carreira como artista. E não só me abençoar. E através da minha vida, outras vidas serão alcançadas. Quase ninguém sabe hoje, eu tenho alguns vídeos guardados. Vídeos feitos por mim, vídeos caseiros, que eu senti vontade de fazer e falar sobre a palavra de Deus. Então hoje eu posso dizer com total certeza que daqui 10 anos eu vou estar espalhando a palavra de Deus pelo mundo. E não só através dos meus personagens, mas através do Marcelo, tete a tete, frente a frente, com as milhares de pessoas que vão estar me seguindo. Amém. Isso aí, amém. Se é pra ter uma rede, vamos usar direito. É isso, aí, é cara. isso. E com saúde, com família. Amém. Isso. E Amém. Deus, ele às vezes ele quer nos testar, né? Quer saber... Me fala uma coisa, deixa eu ver até onde você acredita mesmo. Porque às vezes você fala assim, nossa, mas hoje não tô trabalhando, amanhã também não, amanhã também não, amanhã também não. Aí você quer desviar do caminho. Aí Deus fala assim, pode ir lá. Não vai dar em nada. Aí você fala, não, o cara me conhece, ele vai me chamar, eu vou trabalhar ali, então vai. E não dá certo. Mas como que não deu certo? Mas, gente, eu te avisei. Volta pra cá. Então eu acho que tanto eu quanto a Karen, a gente tem muito ainda pra agregar no mundo artístico. Independente, ela hoje é formada, tem pós-graduação em direção audiovisual. Eu acho que ela tem um forte potencial em direção. Ela é uma diretora minha. E a gente sempre assiste os trabalhos, as novelas, sempre com uma pitadinha de direção, sempre buscando o olhar de iluminação, de fotografia, de tudo. Então a gente vai se aprimorando, né? A gente não assiste só as nossas cenas, a gente assiste todas as cenas para que a gente venha aumentar o nosso repertório. E eu falo isso diariamente. Estejamos prontos e preparados, porque Deus, Ele vai nos abençoar. E a gente tem que estar com o nosso repertório cheio. E sobre a profissão em si, que é uma coisa talvez que as pessoas também não entendem, né? Quem vive esse dia a dia vê a diferença, né? Que foi uma coisa que meus pais me ensinaram e que eu sempre tento falar sobre isso. É uma profissão como qualquer outra, no sentido de dedicação, no sentido de disciplina, né? Porque traz um quê de... posso ser isso aí. Eu sou, quero ser. E pra mim nunca foi dessa maneira. Então, quando eu meio que falei que eu queria isso, e que nem foi aceito pelos meus pais, porque tinha essa leitura do, não, ela não quer nada. Então, se você quer isso, você vai estudar pra ser isso aí, porque isso aí é a mesma coisa que ser aquilo lá. É isso aí. Entendeu? Assim, ser médico e ser ator é a mesma dedicação. Então, se dedique da mesma maneira. Então, você estuda. Por isso, talvez, essa disciplina tão grande pra mim. Porque eles sempre me trouxeram dessa maneira, né? E eu tento estudar tudo que... Mas eu confesso que hoje ela é um pouco veterinária, médica, não me advogada. tudo. Não, a cachorrinha além. doente. Não, você pode dar esse aqui, esse de 12 em 12. Eu fui além, eu estudo tudo. Minha porque sogra eu fala que entendo. ela tem o CRM caçado. Não, Não, porque acontece qualquer coisa com a gente, ela fala, não, toma isso, ok? Não se automediquem, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor- Mas a gente vai pro hospital, o médico fala assim, então, eu acho que nesse caso é melhor você tomar isso. Você é médica? Aí ela, não. O que você é? Atriz. Aí eles ficam assim. Mas como que você sabia? não entendi. Como que você sabia que eu receitaria isso daqui, ó? Muitos anos. Experiência de vida. Muita experiência de vida. Então, Karen, ela tem ela tem o dom do estudo, assim, ama estudar. Eu gosto mesmo. Ela tem esse... Eu gosto de estudar, assim, eu não sou tão vidrado em série como ela, mas ela já é mais Mas- dedicada. Eu gosto.
Mas gostei. Legal, assim. Legal saber que você tem um olhar aí pra direção e tal. Quem Gosto. sabe, né? Uma coisa interessante, Sim, né? sim, gosto. Eu gosto desse backstage. Você sabe, né? Eu sempre fui de ler roteiro, de estudar roteiro, sempre fui palpiteira até de ordem de cena, né? De continuidade, sempre fui. Eu gosto muito do backstage. A coisa do aparecer, ele não vem num ego pra mim, né? Eu falo muito sobre isso. Eu não tenho o ego do aparecer, do gostar de me ver. Nossa, eu estou lá. Não, é mais sobre o trabalho que eu tô fazendo, é sobre a maneira que aquilo tá sendo feito, se eu gosto do resultado, não do resultado se eu tô bonita, se eu caí bem, ou se aquela carinha que eu fiz ficou boa. Pra mim não é nada a ver com isso, é um trabalho como qualquer outro. Eu podia estar no banco, atendendo um cliente, querendo saber se ele gostou do meu atendimento, Sim. se ele saiu satisfeito, se eu realmente pude ajudá-lo, se eu, sei lá, transformei o dia dele com o meu bom dia. Pra mim funciona da mesma maneira de eu estar ali fazendo o meu personagem e falando o meu texto corretamente, como foi escrito pela autora, como o diretor quer que eu faça. Então, pra mim, é tudo a mesma coisa, entende? E ela não passa texto comigo, tá? Ela não passa texto comigo. Só eu posso. Vamos lá, vamos passar, vamos. Agora passa você. Eu passo texto frio, eu passo texto frio. Não faço. Eu não faço. Lá na hora, com as marcações que o diretor vai fazer, vai sair. Isso pra mim, realmente, sou eu e Deus ali. Ela é assim mesmo. Eu não sei o que vai sair, ele também não sabe, eu sei o que eu pretendo, mas é uma coisa do momento. Ela nunca passou. Nunca trabalhei dessa maneira nesses 30 anos de carreiras, eu nunca trabalhei dessa maneira. Sempre ali, na hora. E isso me permite mudar coisas também, E né? o bom é que ela faz o trabalho do continuista, do produtor. Eu gosto, eu sempre Vai, gostei, porque é isso. vai. A engrenagem televisão, né? Ela já me alimenta. É isso que alimenta Há a minha muitos alma. anos. Há muitos anos. Há muitos anos. Você já pegou essa. Isso. Então, estar ali, da maneira que for, ela tá me alimentando. Não estar ali é que me deixa Não, sem... ela liga pra produção. Will, Fabinho, olha então. Meu horário 10h30, 10h30 eu vou pra maquiagem, mas a maquiagem é 11h15. Aí ele, nossa, Karen, é Eu isso não chego mesmo. na hora, porque eu chego pronto, já chego é isso almoçada. aí. Fala, eu tô no quinto item, vai dar almoço Isso. antes nela. Então, se eu vou chegar... Sempre fazia isso, né? Não, até hoje. Até hoje. E sou parceira também. Tipo, Karen, deu tudo errado. Você pode estar aqui agora? Eu falo, tô indo pra aí. Você pode vir pronta? Tô indo pra aí. Vamos Até lá. com seu pai, né? Seu pai. Até com o negócio... Você acha que tava em rebelde comigo, não tava? Tava, exato. Quando eu perdi meu pai ali no Tava. meio do furacão. Foi. Também Foi. ninguém sabia. E aí, no meio da situação, eu falei, porque realmente já não dava mais. Foi. E foi no meio do trabalho. E ali também era bastante trabalho. Muito trabalho. Bastante Muito trabalho. né? E aí, na A verdade, gente- a única coisa que aconteceu no dia, né? Obviamente, eu falei e tal, e aí fiquei um tempinho, né, fora, mas eu fiquei sem voz, né? Eu fiquei totalmente sem voz. Ele faleceu no dia 5 de outubro e acho que eu ia voltar pra trabalhar acho que no dia 7, no dia 8. E eu tava afônica. Totalmente afônica. Eu lembro que eu fui gravar, era o Foguinho, se eu não me engano. E ele olhou pra mim e falou, mas por que você veio? Porque eu tenho que estar aqui. E eu não tinha voz. Ele falou, mas você não tem voz. Eu falava, não, mas eu tenho que estar aqui. Eu sei que eu tenho que estar aqui. Eu quero estar aqui, porque isso me faz bem de alguma... Ele falou, mas você não tem nem voz. A minha voz sumiu totalmente. Totalmente emocional. E não tinha nada físico, não tinha dor de garganta, não tinha nada. Tanto que eu fui no otorrino depois, ele falou, Caramba. não tenho nada pra te dizer. Sei lá, toma um corticoide, vamos ver o que vai dar. E eu não tinha voz. Então o corpo ali sentiu. E aí a E gente se não tem expressou. controle. Então foi a única coisa que aconteceu. Aí voltou a voz, já voltei a gravar e vida que segue. Foi. Mas aquilo realmente me alimenta o entorno, né? O girar daquilo ali, o dia a dia, pra quem gosta. Eu estudei e É um sou vício. formado, mas eu falo que o meu maior aprendizado veio da Karen, com certeza. De todos os personagens, desde o Rick Lázaro. Desde o Rick Lázaro. A gente se conheceu no finalzinho, mas era impressionante como o conhecimento dela e a bagagem dela, ela já foi me trazendo. E aí já veio a Topíssima e veio o Gênesis. Eu falei, nossa, é legal. E vamos aprender, eu quero aprender. É isso. Não, a gente tem espaço então pra uma segunda rodada na 4ª temporada, né? Já vou isso deixar aí, aberto, é isso aí. porque, Marcar cara, presença. É isso aí, marcar é isso aí. presença. Com já certeza. deixa na agenda aí, Débora. 4ª temporada. Ó, É lógico. A Karen veio sozinha, depois com o marido, daqui a Isso. pouco vem ela, Agora ele. eu já e- daqui a pouco eu vou sozinho. Traz a Sônia, a cachorra, nós fazemos um encontro de cachorras idosas. É isso, então, mas. Aí tem história. O Tem encontro Exato. pet. Exato. O dia que virar mãe tem um outro quadro com Ainda vai ter mãe. outro, Vai ainda ter, vai. e a gente Legal. vai Isso seguir. aí. Esse é o caminho, viu? Perfeito. Gente, obrigado, viu? Tô muito feliz de ter recebido vocês. Essa conversa foi maravilhosa. Maravilhoso. O pessoal já sabe do nosso combo, curta, compartilha, junte-se a nós. É basicamente isso. E a gente se vê numa próxima oportunidade, ou a 4ª temporada, deixa anotado, tá? Obrigado. Pra fechar. Obrigado Obrigado, pelo Marcelo. convite, obrigado pelo Karen. papo. Foi muito bom. Pessoal, obrigado pra vocês aí, ó, que estão olhando a gente, ó.
Obrigada. Aquele gente. clássico tchauzinho. Obrigado.